Está chegando o treinador do Guarani para a entrevista, né? Ouviu que o que falou o Vadão sobre esse resultado. O resultado que, teoricamente, em casa é ruim, né, Vadão? Pela possibilidade do time de buscar o objetivo diante dessa maratona que tem pela frente. Como você disse no final do jogo, infelicidade do Arroz. Mas o problema é a matemática nesse momento, né, Vadão? Exatamente. O que aconteceu com o Arroz pode acontecer com qualquer um. A gente vê todos os dias. Não foi um lance em que ele foi brincar, que ele foi fintar, que ele foi enfeitar a jogada. Quando a bola tocou no chão, que o atacante acossou, ele girou rápido e retardou a bola para o goleiro. Infelizmente, o Emerson, já no final de jogo, costuma jogar adiantado, todo goleiro joga adiantado, como líbero, para que não toda a bola esticada o goleiro chegue antes. Só que naquele momento, um lance muito rápido, o Arroz acabou batendo, ela estava no alto, pegou de bate-pronto, foi para o alto, o Emerson estava adiantado, no que ela pegou no terreno escorregadio, ela entrou. Talvez se não tivesse chovendo, não daria tempo para o Emerson se recompor e pegar. Mas isso aí a gente não leva em consideração, porque foi um lance isolado. Diferentemente, se o jogador tivesse tentado fazer uma gracinha, um lance de efeito, não foi o caso. E o Arroz tem mostrado em todo esse transcorrer do que trabalha com a gente, que é um rapaz muito sério, então isso aí não vai abalar e nem vai abalar o posicionamento dele dentro do grupo de jogadores e principalmente da comissão técnica. Vandão, uma derrota hoje como essa que o time melhorou o seu futebol, demonstrou volume de jogo, acaba sendo um pouco mais doído do que uma derrota em que o time não vai bem? Foi um castigo, na verdade. O que você estava perguntando para mim, eu falei para o meu auxiliar no banco. Falei, olha, o jogo que a gente está tendo mais volume, está chegando mais, está pressionando mais e a gente não está conseguindo o gol. Aí teve aquele lance que provavelmente estaria impedido, né, do gol que nós fizemos, que foi anulado, e o time estava tentando. Depois o Thiaguinho cansou, que fez uma partida muito boa, coloquei o garoto Juninho para tentar manter o mesmo posicionamento que a gente vinha tendo, e naquele momento pegou todo mundo de surpresa, né? O gol acabou sendo uma ducha de água fria. A gente percebeu que a equipe dali em diante, embora faltasse pouco tempo, mas já não, parece que perdeu um pouco da força, mesmo assim tentou alçar a bola na área, tentou colocar para tentar um empate, mas infelizmente não aconteceu. Mas de qualquer forma, o que preocupa mesmo é a tabela, é a pontuação. Era um jogo bom para que a gente pudesse encostar. Vadão, são muitos fatos negativos, o contra do Rodrigo Arroz, o problema também do Bruno Mendes. Enfim, como o grupo reagiu? Você foi avisado na concentração de que o Bruno Mendes não jogaria. Até que ponto esse fato pode ter prejudicado o Guarani no jogo? Não, mas veja bem, o problema do Bruno Mendes não é problema. Isso aí a gente já sabia que a qualquer momento poderia acontecer. Aconteceu na concentração, como poderia acontecer amanhã, como poderia ter acontecido no domingo, no sábado. Então isso aí não afetou. O grupo também já sabia que o Bruno estava para ser negociado, então isso aí não foi o problema. O problema do Arroz também foi um acidente. Agora, não pode também a gente aqui ficar colocando um monte de problema, é o Bruno, é o Arroz e tal, e não falar que teve um pênalti claríssimo no primeiro tempo que poderia ter mudado a história do jogo. E não é a primeira vez que acontece isso, inclusive dentro de Campinas. Então nós temos também agora, não podemos crucificar apenas um jogador e esquecer que a arbitragem no primeiro tempo foi uma arbitragem terrível contra o Guarani. Foi muito mal o árbitro e só prejudicou o Guarani. No segundo tempo o árbitro se equilibrou, fez uma partida boa e a gente não tem o que se queixar, até porque o campo estava molhado, é mais difícil apitar no campo molhado. Mas no primeiro tempo ele errou demais, né, a favor do Goiás, e não deu um pênalti claríssimo que poderia ter mudado a história do jogo. Então também nós não podemos esconder, ficar criticando porque o Bruno saiu da concentração, porque o Arroz foi infeliz, e esquecer que teve outras coisas que prejudicaram também o Guarani no jogo. Fazão, gostaria que você falasse do Thiaguinho, que no primeiro tempo foi impecável, pelo menos na minha opinião. No segundo, não sei se sentiu um pouquinho, e a entrada depois do Juninho se correspondeu à sua expectativa. Não, o Thiaguinho foi muito bem. No final do segundo tempo, ele sentiu um pouco, até porque ele não vinha jogando, né? Então o ritmo de jogo, é um jogador velocista, quer dizer, todo velocista exige um pouco mais da musculatura, mas ele talvez tenha sido a melhor partida do Thiaguinho no Guarani. Começando jogou com personalidade, participou muito bem do jogo. O Juninho a gente levou para a concentração até em função do Bruno, que poderia acontecer, né? E o Juninho vem treinando muito bem, treinou algumas vezes com a gente, participou de um jogo treino, e a gente colocou para não mexer muito. Tinha o Ronaldo, poderia colocar o Ronaldo na área, mas a gente não quis mexer no esquema ali, na maneira como a gente estava jogando, porque a gente estava penetrando bem por ali. Então foi isso. Então os dois, o menino entrou pouco, né, mas entrou com personalidade, não sentiu o jogo, isso que é importante. Vadão, a gente até conversava antes da partida, o Guarani tem jogos
bastante complicados daqui para frente. Uma derrota hoje obriga uma vitória contra o América, o Forte América Mineiro, e depois tem já o Atlético Paranaense aqui, o Criciúma e por aí vai. Bom, nós estamos obrigados faz tempo, né, a vencer, então não vai ser esse o jogo. Agora, a gente não contava com o resultado do jeito que foi, principalmente da maneira como foi o jogo, né? Então, na pior das hipóteses, também não seria um bom resultado o empate, porque pelo menos o adversário não faz 3 pontos, né? Então você segura também o adversário. Então muita gente às vezes critica o empate, mas o empate em determinadas situações, hoje por exemplo, o empate seria um ótimo resultado depois de ter perdido, né? A gente só valoriza o empate depois que você perde. Então hoje o Goiás fez 3 pontos e a gente não fez nenhum. Se a gente tivesse empatado, era ruim para nós, pela situação que nós estamos. Mas o Goiás não teria feito 3 pontos, teria feito 1 e a gente também teria feito 1. Manteria a diferença. Só que agora nós demos uma margem maior para o Goiás. Então o que é importante agora é tentar, logicamente, que buscar a vitória. Nós estamos jogando seguidamente de 3 em 3 dias. Existe um desgaste muito grande, a nossa preocupação é a recuperação dos atletas. Falando pela matemática, né, o time para continuar tem que pelo menos somar 30 pontos no primeiro turno. Agora tem 11, tem mais 24 a disputar. Com esse futebol que o Guarani vem apresentando, o torcedor pode ter esperança da equipe ter aí uma reação e ter aí um fim de primeiro turno, um passe em primeiro. Não, tá mais difícil, logicamente. Agora, isso não quer dizer que se não fizer 30 pontos não vai chegar. Nós podemos ter uma recuperação no segundo turno. Agora, nós não podemos pensar dessa forma. Temos que pensar que nós temos que fazer o maior número de pontos possíveis para tentar, pelo menos, aproximar do G4 para não ter uma distância muito grande, principalmente do quarto colocado. Então, nós não podemos ficar olhando para o primeiro. Agora, nós temos que ir por etapas. Temos que olhar para o quarto colocado e procurar tentar chegar o mais próximo possível dentro do primeiro turno. E lógico que nós temos condições de reagir. Hoje mesmo a gente poderia ter vencido o jogo também. Numa situação normal, acabamos sendo infelizes e perdemos. Então nós não podemos jamais perder a esperança, vamos buscar, vamos trabalhar para isso, vamos continuar com a mesma seriedade de sempre.